Oi, gente, mais uma videoaula por aqui. E hoje a gente vai falar sobre as células vegetal e animal, as diferenças sobre elas. Então, vamos lá comigo, minha gente. Bom, gente, a célula vegetal e a célula animal, elas são bem semelhantes, porém, têm algumas diferenças, né? Mas ambas são eucarióticas e são constituídas por uma membrana plasmática, um citoplasma, onde estão as organelas celulares, e o núcleo, onde estão contidas as informações genéticas. E como elas são semelhantes, elas possuem algumas organelas que mais para frente a gente vai entender o que é, né? Que deve estar surgindo essa dúvida na cabeça de vocês. Mas elas têm algumas organelas em comum, como a mitocôndria, o retículo endoplasmático liso e rugoso, os ribossomos, o sistema Golgiense e os peroxissomos. Mas tá, professora. Até agora a senhora só falou das semelhanças. Mas o que é que a célula vegetal tem diferente da animal, né? A célula vegetal tem a parede celular, que a animal não tem. Tem os plastos, os glioxissomos e os vacúolos do suco celular que estão ausentes na célula animal, né? Mais para frente a gente vai detalhar direitinho o que cada estrutura dessa vai ser importante para a célula. Mas antes da gente saber o que cada estrutura daquela, a função dela e a importância para a célula, vocês devem estar se perguntando: e o que danado é uma organela, né? Então, vamos saber mais o que é uma organela. As organelas celulares são estruturas presentes na célula que são envolvidas por membranas e estão localizadas no citoplasma das células eucarióticas, né? E elas desempenham as funções que dão a sobrevivência da célula, né? Que fazem o funcionamento da célula. E aí, essas organelas específicas da célula vegetal, qual vai ser o funcionamento dela, né? Vamos lá começar com a parede celular. Ela está externa à membrana plasmática e protege a célula contra os danos mecânicos. O que são esses danos mecânicos? São danos físicos como cortes, como machucões, né? E protegem também contra patógenos, porque elas dão resistência à célula. E, consequentemente, também mantém o formato dessa célula. Especificamente da célula vegetal, essa parede celular é formada por celulose, proteínas e outros polissacarídeos. E aí agora a gente vai para os plastos, que também são chamados de plastídeos, né? Que são organelas que armazenam substâncias, têm essa função de armazenar substâncias. E também participam da síntese de compostos orgânicos, no caso, a fotossíntese, né? Que o composto orgânico que ela sintetiza é o açúcar que vai nutrir a planta. Esses plastídeos, com a evolução, né, com o crescimento da planta, eles vão se diferenciando. Eles podem se diferenciar em leucoplasto, né, como um exemplo que vocês estão vendo aí nessa foto, o amiloplasto, ou seja, ele vai armazenar amido. E uma planta que possui esse leucoplasto é a batata, por exemplo. O cromoplasto pode é uma diferenciação, né, desses plastídeos, desse proplastídeo, que é um plastídeo mais jovem, e esse cromoplasto vai armazenar substância de cor, de pigmento. Já os cloroplastos, que são bem famosos, né, vai também armazenar pigmento, o pigmento da clorofila, que é responsável pela fotossíntese. E temos também o glioxissoma, né, que é uma organela que tem uma enzima que atua sobre os lipídios e transforma esses lipídios, que são as gorduras, em açúcar. E temos também
os vacúolos de suco celular. E o que seria isso? Esses vacúolos têm a função de armazenar as substâncias e também participar da regulação osmótica. Mas tá, o que seria essa regulação osmótica? É controlar a entrada e a saída de água dentro da célula, certo? E aí, essas substâncias que são armazenadas nesses vacúolos vão desde proteínas, pigmentos, até substâncias tóxicas que protegem da herbivoria. Inclusive também os óleos essenciais, que são armazenados nesses vacúolos. Quando vocês quebram, por exemplo, a folha da hortelã, vocês sentem um cheiro, um cheirinho. Esse cheirinho é justamente porque as células da folha foram quebradas e aí liberou essas substâncias que continham dentro dos vacúolos, certo? E também é importante ressaltar e lembrar para vocês, para guardar essa informação, que é que a planta mais jovem, ela tem pequenos vacúolos e com o passar do tempo, né, com a evolução dela, com o crescimento, na verdade, ela vai se unir a esses vacúolos e vai tornar um grande vacúolo central na célula da planta. E eu vou deixar no shorts para vocês uma imagem, tentar deixar para vocês uma imagem de microscópio de uma célula vegetal mais nova e uma célula vegetal mais antiga, para vocês verem essa informação, esse lembrete que eu deixei aqui para vocês. E agora a gente vai entrar na célula animal. Tá, a gente viu que ela é parecida, tem algumas estruturas parecidas, né? Algumas organelas parecidas. E ela se diferencia da célula vegetal porque ela possui esses lisossomos. Mais para frente a gente vai identificar a função dele na célula. Tá, aí qual é a função desse lisossomo, né? Que é a organela que diferencia a célula vegetal da célula animal. Esses lisossomos vão participar e realizar a digestão intracelular e a autofagia, que é o processo que a célula se autodegrada quando está mais velha. Isso também é um assunto para uma outra videoaula. Essa questão de morte celular, que é um tipo de morte celular, essa autofagia. E aí vocês se lembram que eu disse para vocês que tinha algumas organelas que eram comuns entre essas células, a vegetal e a animal. E agora a gente vai ver as funções dessas organelas, né? No caso seriam os ribossomos, que fazem a síntese de proteínas, certo? O retículo endoplasmático liso, que é responsável pelo transporte de substâncias, a síntese de lipídios, de carboidratos e de determinados hormônios. E também da degradação de substâncias tóxicas. Essas funções vão depender da célula que ele está localizado. Porque cada célula vai ter uma função. E aí, esse retículo endoplasmático liso vai se adequar à função daquela célula. Já no retículo endoplasmático rugoso, ou granuloso, ele tem esse nome devido a possuir alguns ribossomos, que formam uma espécie de grânulos. E, por possuir ribossomos, eles também são responsáveis pela síntese e pelo armazenamento de proteínas. O sistema, ou complexo golgiense, é ligado à secreção celular. Fazem síntese de polissacarídeos, secreção da lamela média. E o que é essa lamela média? É uma camadinha entre as células que unem uma célula à outra da célula vegetal. E aí também está ligada à formação do acrossomo, que é uma vesícula, né, presente na extremidade do espermatozoide
e que ela tem algumas enzimas, as enzimas que vão conseguir perfurar o óvulo na hora da fecundação, né? E também dos lisossomos. E aí também vai depender de qual célula ele está localizado, né? Em qual célula ele está localizado. E tem os peroxissomos, que são bastante importantes, porque decompõem substâncias tóxicas para a célula. Geralmente elas estão localizadas na célula do fígado. Também a gente tem como organelas em comum as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. Também é muito importante essa organela para a manutenção geral da célula, né? Porque a célula precisa da respiração, precisa respirar. E também tem os centríolos, que formam o citoesqueleto da célula. Atuam na divisão celular e formam os cílios e flagelos de determinadas células, né? Que não são todas que têm cílios e flagelos. E esse citoesqueleto, como o próprio nome já diz, é como se fosse o esqueleto base da célula. É o que dá a forma junto com a membrana plasmática. E também temos os vacúolos, que tem diversos tipos de vacúolos. Na célula animal, ela tá ligada aos lisossomos, e por estar ligada aos lisossomos, que a gente já viu que a função dos lisossomos é de digestão intracelular, ele também vai estar relacionado com essa função, né? Que é a digestão intracelular. E o núcleo, como eu já tinha falado também, acho que nos slides anteriores, falando que o núcleo é onde está armazenada as informações genéticas da célula, as funções, as informações das funções e da estrutura da célula também. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, certo? Não esqueçam de se inscrever, de dar o like e também de ativar os sininhos para estar me acompanhando, para estar acompanhando todos os conteúdos que eu postar aqui nesse canal, certo? E também não se esqueçam de me seguir na rede social, que lá no Instagram, né? Porque lá eu posto conteúdos diferentes e mostro um pouquinho do meu dia a dia para vocês. E é isso, minha gente. Até a próxima videoaula. Um beijo.